Durante décadas, Moscovo foi vista como intocável. O coração do Império Russo, envolto em camadas de defesa aérea e propaganda, parecia imune ao caos da frente de batalha. Mas, nas primeiras horas do dia 21 de outubro de 2025, essa ilusão foi destruída para sempre. O céu sobre a capital russa explodiu com explosões sirenes soaram durante a noite, e milhões de moscovitas perceberam que a guerra não era mais algo distante, ela havia chegado às suas próprias casas. O ataque foi descrito por observadores internacionais como o mais intenso ataque com mísseis e drones em solo russo desde o início da invasão. De acordo com relatos da Reuters e da Defense News, a Ucrânia lançou uma onda coordenada de mísseis Storm Shadow, Flamingo, Neptune e Peklo, acompanhados por enxames de veículos aéreos não tripulados projetados para sobrecarregar as defesas aéreas de Moscovo. Os alvos não foram escolhidos aleatoriamente. Eram símbolos cuidadosamente selecionados do poder industrial e militar da Rússia, fábricas, refinarias e centrais elétricas que há muito alimentavam a máquina de guerra do Kremlin. Na região de Bryansk, uma enorme fábrica química que produzia pólvora e combustível para foguetes foi reduzida a escombros. Ao mesmo tempo, a fábrica mecânica de Saransk, um fornecedor estratégico de munições e componentes de mísseis, foi consumida pelas chamas. Estações transformadoras em Smolensk e Bryansk, cruciais para o abastecimento energético militar, também foram atingidas. Até mesmo a refinaria em Makhatchkala, a mais de 1.200 quilômetros de distância, que abastecia a frota naval russa do Cáspio, foi engolida pelo fogo. Pela primeira vez, infraestruturas críticas em todo o coração da Rússia foram atingidas simultaneamente num ataque coordenado. Testemunhas oculares descreveram uma cena que lembrava um apocalipse de guerra. As sirenes de ataque aéreo, antes confinadas a cidades como Belgorod, perto da frente de batalha, agora ecoavam nos subúrbios de Moscovo. Os residentes fugiram para as estações de metro, os mesmos túneis outrora construídos para sobreviver a uma guerra nuclear. Vídeos partilhados no Telegram mostravam colunas de fumo a subir ao longe, enquanto os serviços de emergência se apressavam em pânico. Era como se a própria terra estivesse a tremer, escreveu um moscovita enquanto as explosões iluminavam o céu noturno. Mas o choque foi muito além da destruição em si. O verdadeiro impacto residia no que o ataque simbolizava o colapso do contrato social de Putin com o seu próprio povo. Durante anos, a promessa tácita do Kremlin era simples. Os cidadãos permaneceriam leais e silenciosos, e em troca, o Estado garantiria segurança, estabilidade e salários. Esse frágil acordo transformou-se em cinzas, sob o brilho da fábrica em chamas em Bryansk. Dezenas de milhares de trabalhadores viram-se subitamente sem emprego, sem salário e sem esperança. Este não foi apenas um ataque à indústria, foi um ataque à estabilidade interna da Rússia. Analistas da Deutsche Welle e da Al Jazeera descreveram-no como a primeira vez que a Ucrânia conseguiu fundir duas realidades, a frente de batalha e a frente interna. As fábricas que antes alimentavam a guerra agora faziam parte dela. Conforme confirmado pela inteligência ucraniana, essas instalações eram alvos militares legítimos, produzindo explosivos e componentes de mísseis usados contra as cidades da Ucrânia. No entanto, ao colocá-las no meio de áreas civis, o Kremlin transformou o seu próprio povo em escudos. Ao amanhecer, o mito da invencibilidade de Moscovo se desintegrou. A capital, antes retratada como uma fortaleza impenetrável, de repente se tornou vulnerável, com o seu horizonte marcado pelo fogo e pelo medo. O silêncio que se seguiu às sirenes foi mais pesado do que as próprias explosões, um silêncio cheio de descrença, raiva e uma crescente percepção de que a guerra havia mudado para sempre. Será que esta noite marcou o início do desmoronamento interno da Rússia? Ou será que o Kremlin encontrará uma maneira de restaurar a ilusão de controle? A resposta está no que aconteceu nas horas seguintes, uma escalada para a qual ninguém em Moscovo estava preparado.
O choque do ataque de 21 de outubro espalhou-se mais rápido do que as chamas que devoraram as zonas industriais de Briansk e Saransk. Em uma única noite, a Ucrânia perfurou as camadas mais profundas da defesa aérea da Rússia e atingiu alvos que Moscovo acreditava intocáveis. Para o Kremlin, não foi apenas uma humilhação militar, foi uma guerra psicológica em escala nacional. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a capital russa ouviu os ecos da batalha nas suas próprias ruas. De acordo com correspondentes da Reuters e da BBC baseados em Varsóvia e Riga, o ataque coordenado foi executado com precisão cirúrgica. A inteligência ucraniana passou meses a preparar uma operação em 3 fases. Primeiro, cegar a rede de defesa aérea. Segundo, paralisar a infraestrutura industrial. E, finalmente, desencadear uma onda de pânico social e político dentro da própria Rússia. Centenas de drones lançados de várias direções inundaram os ecrãs dos radares russos. Muitos eram simples iscas, concebidos para confundir os operadores e esgotar os caros mísseis interceptores. Enquanto as unidades de defesa aérea se apressavam a responder os mísseis, Storm Shadow e Flamingo deslizaram a baixa altitude, voando ao nível das árvores e atingindo os seus alvos com uma precisão devastadora. Dentro de Moscovo, o caos espalhou-se como fogo. As sirenes de ataque aéreo soaram por toda a cidade, algo que ninguém jamais imaginara ouvir. Vídeos em canais locais mostravam famílias assustadas a correr para estações de metro, segurando sacos e cobertores. Para uma geração criada com o mito da força russa, este foi um despertar brutal. O horizonte da capital, outrora brilhante de confiança, agora brilhava em vermelho sob as explosões. Como um residente postou no VKontakte Parece Kiev em 2022, só que agora somos nós. Entretanto, na frente econômica, a destruição de Briansk e Saransk causou um choque. Estas não eram cidades comuns. Cada uma delas era o que os planeadores soviéticos chamavam de Monogorod, uma cidade monoindustrial cuja existência girava em torno de uma única fábrica enorme. Escolas, hospitais e empresas locais dependiam inteiramente dessas fábricas. Quando as chamas consumiram as fábricas químicas e mecânicas, não foi apenas a infraestrutura que ardeu, foi a linha de vida de 70 a 85 mil pessoas. De acordo com dados de emprego vazados citados pelo The Moscow Times, a perda dessas fábricas provocou um colapso imediato das cadeias de abastecimento locais. As entregas de combustível pararam, os salários congelaram, as lojas fecharam da noite para o dia. Isso já não era uma questão de estratégia de guerra, era uma crise de sobrevivência para os russos comuns. E a pior parte, esses trabalhadores não eram ativistas anti-Kremlin ou dissidentes. Eram os cidadãos mais leais a Putin, operários, maquinistas, técnicos e comerciantes locais que apoiavam o regime incondicionalmente há anos. Agora ficaram sem nada, além dos ecos das mentiras oficiais, alegando que não houve danos. A confiança que os ligava ao Kremlin começou a se fragmentar. Analistas ocidentais descreveram o momento como uma rebelião silenciosa. Não houve protestos nas ruas, nem slogans, apenas uma constatação coletiva de que o Estado não podia mais proteger seu povo. Nos canais do Telegram e fóruns locais, mensagens de desespero inundaram as redes. Nossa fábrica se foi. Quem vai nos alimentar? Como vamos sobreviver ao inverno? Essas não eram palavras de líderes da oposição, eram as vozes de russos comuns, presos entre a propaganda de guerra e promessas vazias. Para Putin, este era o cenário de pesadelo. Ele sempre acreditou que a sua verdadeira força residia não apenas no equipamento militar, mas na lealdade de milhões de pessoas que aceitaram o seu governo em troca de estabilidade. Esse pacto não escrito foi agora destruído pelos ataques precisos da Ucrânia. A guerra tinha atravessado a fronteira, não apenas geograficamente, mas psicologicamente. Ela tinha entrado nas casas, nas carteiras
e nos corações do povo russo. E à medida que a fumaça se espalhava sobre Briansk e Saransk, a pergunta que ecoava por toda a Rússia não era mais: como está indo a guerra, mas por quanto tempo podemos sobreviver a isso? Quando o amanhecer chegou a Moscou no dia 22 de outubro, as ruas da capital estavam estranhamente silenciosas. A noite anterior havia mudado tudo. A promessa de segurança do Kremlin, a ilusão de distância da frente de batalha, desmoronou sob o som das sirenes de ataque aéreo. A guerra que os russos antes assistiam de suas salas de estar, agora se refletia nas janelas quebradas da própria capital. Pela primeira vez desde os dias da invasão de Hitler, os moscovitas tiveram que se abrigar no subsolo, ouvindo o estrondo das explosões acima de suas cabeças. As avaliações da inteligência ocidental, divulgadas naquela manhã, pintaram um quadro claro: a Ucrânia havia conseguido o impossível. De acordo com a Defense News e a Jane's Defense Weekly, não se tratava de um bombardeamento aleatório, mas de um ataque deliberado e multifacetado, concebido para expor as fraquezas dos sistemas de defesa mais avançados da Rússia. Enxames de drones serviram de isca, forçando os operadores do Pantsir e do S-400 a desperdiçar os seus interceptores em iscas baratas, enquanto mísseis furtivos como o Storm Shadow e os novos modelos Peklo da Ucrânia passavam despercebidos. Foi uma partida de xadrez tecnológica e Moscovo foi checkmate. Dentro da Rússia, o pânico espalhava-se mais rápido do que as negações oficiais conseguiam conter. Os governadores regionais insistiam que tudo estava sob controle, mas a verdade era impossível de esconder. Vídeos de fábricas em chamas capturados por residentes aterrorizados inundaram as redes sociais. O céu acima de Briansk brilhou em vermelho por horas. Em Saransk, cortes de energia mergulharam bairros na escuridão. Mesmo nos bairros luxuosos de Moscovo, sirenes de segurança soaram, destruindo o mito de que a capital estava fora de alcance. A linha habitual do estado, abateram 6 drones sem danos, soou vazia diante da realidade inegável. Para os russos comuns, o evento foi mais do que um fracasso militar, foi um ponto de ruptura psicológico. A força de Putin sempre se baseou na percepção de que ele poderia proteger seu povo do caos. Agora, com os trabalhadores industriais a perderem os seus empregos e as elites a verem mísseis a cruzar o seu horizonte, essa fé começou a desintegrar-se. Isto já não é Belgorod, escreveu um jornalista independente. Isto é o coração da Rússia a sangrar. Analistas econômicos da DW e da Reuters rapidamente alertaram para um efeito dominó. Com a produção de pólvora de Bryansk interrompida e a fábrica mecânica de Saransk destruída, a indústria de defesa russa enfrentou uma escassez catastrófica. A produção de munições cairia drasticamente, as linhas de montagem de mísseis ficariam paralisadas e as unidades de artilharia na linha de frente poderiam ficar sem munições em breve. Pior ainda, reconstruir essas instalações era quase impossível sob as sanções ocidentais. As máquinas especializadas, sistemas CNC, giroscópios de precisão e reatores de liga eram todas importadas da Europa, Japão ou Coreia do Sul. Nenhuma delas poderia ser substituída internamente em menos de vários anos. Mas o maior dano não foi físico, foi emocional. Para milhões de russos, o mito do Estado-fortaleza, a ideia de que Moscovo poderia suportar qualquer coisa, tinha desaparecido. Famílias que antes se sentiam protegidas sob a vasta sombra do Kremlin, agora temiam o próximo alarme. Os canais do Telegram transbordavam de rumores sobre mais ataques a caminho, evacuações secretas e o governo a perder o controle. Até mesmo blogueiros pró-regime começaram a questionar como o inimigo poderia penetrar tão profundamente no território russo. Putin enfrentava agora o adversário mais perigoso de todos, a dúvida. Não da Ucrânia, mas do seu próprio povo. O medo que antes os unia, por trás da sua liderança,
estava a transformar-se em suspeita, raiva e ressentimento silencioso. A maior arma do Kremlin, o seu controle sobre a percepção, estava a escapar-lhe. E enquanto os generais russos se esforçavam por explicar o inexplicável, uma pergunta ecoava por todo o país se Moscovo podia ser atingida, onde estaria realmente seguro. Agora, à medida que a noite dava lugar à manhã cinzenta de 22 de outubro, a Rússia estava à beira de uma crise sem precedentes. As chamas que engoliram Bryansk e Saransk não eram mais apenas o resultado de ataques precisos, eram símbolos de um colapso muito mais profundo. Durante anos, o governo de Vladimir Putin baseou-se numa troca simples obediência em troca de estabilidade. Essa troca foi agora destruída num único fim de semana de explosões. Reportagens da BBC e da Al Jazeera English confirmaram que os ataques duplos à fábrica química de Bryansk e à instalação mecânica de Saransk destruíram nós de abastecimento essenciais para o exército russo. Não se tratava de linhas de produção. Comuns eram as artérias que alimentavam a máquina de guerra do Kremlin. Pólvora combustível sólido para foguetes e componentes de mísseis que sustentavam a ofensiva na Ucrânia vinham todos dessas fábricas. A sua destruição não foi apenas uma vitória tática para Kiev, foi uma amputação estratégica para Moscovo. De acordo com dados vazados, citados pelo The Moscow Times, mais de 70 mil empregos foram perdidos da noite para o dia. O choque foi imediato. Pequenas oficinas que forneciam peças para as principais fábricas fecharam empresas de logística locais e interromperam as operações. E até mesmo lojas de esquina que dependiam dos salários dos trabalhadores das fábricas faliram. Não se tratava de uma desaceleração econômica. Era uma paralisia econômica que se espalhava por regiões inteiras. Bryansk, outrora um orgulhoso centro industrial, agora parecia uma cidade fantasma envolta em fumo e silêncio. Dentro do Kremlin, os conselheiros se apressaram para conter as consequências sociais. Mas como eles poderiam restaurar a confiança quando as evidências do fracasso estavam queimando metade do país? A máquina de propaganda do Estado russo tentou reescrever a narrativa, alegando interceptações bem-sucedidas, danos limitados e defesa heróica. Mas as mentiras ruíram sob o volume de imagens em primeira mão que circulavam online. Imagens de satélite publicadas pela Reuters revelaram a destruição total de vários blocos industriais em Bryansk. O contraste entre as declarações oficiais e a realidade visual transformou a descrença em raiva. E essa raiva não vinha dos círculos da oposição, vinha do próprio coração do regime. As pessoas que construíram os tanques, os mísseis, os projéteis, os trabalhadores mais leais de Putin, eram agora os traídos. As suas vozes antes silenciosas agora enchiam os canais do Telegram com palavras de desespero. Acreditamos nele. Agora ele deixou-nos a congelar. Analistas militares da Jane's Defense Weekly descreveram isso como um novo tipo de derrota, não no campo de batalha, mas no tecido social do próprio Estado. A Ucrânia forçou Moscovo a lutar em duas frentes, uma contra o exército ucraniano e outra contra o crescente descontentamento dos seus próprios cidadãos. A destruição dessas fábricas Monogorod significava mais do que a perda de armas, significava o desmoronamento de todo um modo de vida construído sobre lealdade centralizada e dependência controlada. Nos dias que se seguiram, o Kremlin tentou projetar força, lançando ataques retaliatórios contra a infraestrutura energética ucraniana. Mais de 400 drones Shahed e mísseis Kinjal foram disparados contra Kiev e outras cidades. No entanto, mesmo essa demonstração de força não conseguiu mascarar a verdade. Cada míssil lançado era mais uma peça do estoque, cada vez menor, mais um sinal de desespero. A Ucrânia forçou Putin a uma equação em que todos perdiam. Se ele atacasse, perderia recursos. Se ficasse em silêncio, perderia legitimidade. O que começou como explosões durante a noite se transformou em uma crise de identidade total para a Rússia. A imagem da
superpotência invencível, dissolveu-se sob o peso das suas próprias contradições. Em Moscovo, as elites sussurravam sobre o impensável planos de evacuação vistos para o estrangeiro, ativos ocultos. Em todas as províncias, o medo e a fome cresciam. Será que esta fratura interna se tornaria a arma mais poderosa que a Ucrânia já empunhou uma arma, que não destrói tanques, mas destrói a fé? No final do dia 22 de outubro, o Kremlin estava preso num paradoxo do qual não conseguia escapar. Todas as tentativas de projetar força apenas revelavam uma fraqueza ainda mais profunda. Os canais oficiais de Moscovo declaravam vitória contra os drones inimigos. Mas nas redes sociais, vídeos de bolas de fogo e sirenes contavam outra história, a história de uma capital sitiada. A imagem outrora inabalável do controle de Putin tinha se fragmentado de forma irreparável. De acordo com a Reuters e a DW, a inteligência ucraniana planeou esta onda de ataques não apenas para paralisar a produção, mas também para expor a ilusão da proteção do Estado. No momento em que as sirenes ecoaram pelos bairros luxuosos de Moscovo, essa ilusão desapareceu. A elite russa, que há muito via a guerra como um assunto distante, agora percebia que as suas torres de vidro não podiam protegê-los. Eles não eram mais espectadores. A guerra havia entrado nas suas casas. Dentro do Kremlin, o clima tornou-se desesperador. Autoridades de alto escalão teriam debatido como responder sem humilhar ainda mais o regime. Um contra-ataque era inevitável, mas não havia alvos ucranianos comparáveis. As fábricas de Kiev já estavam fortificadas, dispersas ou protegidas por sistemas de defesa aérea fornecidos pelo Ocidente. A única jogada disponível para Putin era a vingança, e ela veio rapidamente. Em 24 horas, a Rússia lançou mais de 400 mísseis Shahed e Kinjal contra a rede energética, as centrais hidroelétricas e os sistemas de aquecimento da Ucrânia. Cidades inteiras ficaram às escuras. Mas este ato de fúria não conseguiu reverter o que tinha sido perdido. Destruir as centrais elétricas da Ucrânia não reconstruiu a fábrica química de Briansk. Não restaurou a fábrica mecânica de Saransk, não pagou os salários das dezenas de milhares de pessoas agora desempregadas. Analistas ocidentais chamaram isso de vingança da impotência, uma tentativa desesperada de fazer a Ucrânia sofrer, simplesmente porque a Rússia agora estava sofrendo. Enquanto isso, o contrato social que mantinha a população russa unida começou a se desintegrar completamente. O medo que antes garantia a obediência agora se misturava com raiva e humilhação. A leal classe trabalhadora que havia tolerado anos de propaganda e dificuldades, de repente, percebeu que a lealdade não oferecia proteção. Construímos armas para o exército, escreveu um trabalhador de Bryansk online. E agora, ninguém sequer reconstruirá as nossas casas. Economistas da Al Jazeera e do Financial Times alertaram que esses eventos marcaram o início de uma implosão interna. Com o desaparecimento de fábricas essenciais, a capacidade da Rússia de produzir munições e mísseis poderia cair até 50% em poucos meses. As importações substitutas da China e do Irão não conseguiam atingir a precisão necessária. Mais perigoso ainda, esse colapso provocaria ondas de desemprego em dezenas de indústrias de apoio, transporte e logística, metalurgia e redes regionais de energia. Politicamente, o dano foi igualmente profundo. A elite governante viu as fissuras se espalharem. Governadores que repetiam a linha de Moscovo sobre nenhum dano foram ridicularizados. Blogueiros de guerra, leais ao regime, começaram a expressar dúvidas sobre a competência do governo. Mesmo dentro das Forças Armadas, crescia uma frustração silenciosa. Os soldados na linha de frente agora enfrentavam a diminuição dos suprimentos e atrasos nos pagamentos, enquanto as famílias em casa exigiam respostas. Pela primeira vez, Putin enfrentava uma ameaça não dos manifestantes ou líderes da oposição, mas de sua própria base de leais, as pessoas que haviam construído seu império de estabilidade. O incêndio em Briansk
consumiu mais do que uma fábrica. Consumiu os últimos resquícios da confiança pública. E enquanto a televisão estatal russa tentava abafar a verdade com hinos patrióticos, uma pergunta começou a ecoar tanto nos corredores do poder quanto nas ruas geladas das cidades industriais da Rússia. Se o Estado não pode proteger seu povo, por que o povo deveria proteger o Estado? No final de 25 de outubro, a Federação Russa enfrentava um acerto de contas sem precedentes na sua história pós-soviética. Os ataques a Briansk e Saransk e a refinaria Dagnotech destruíram mais do que infraestruturas, eles rasgaram a ilusão que sustentou o governo de Putin durante 2 décadas. Durante anos, Moscovo vendeu aos seus cidadãos a imagem de uma fortaleza poderosa e inabalável, um estado imune ao caos externo. Agora esse mito estava em cinzas. De acordo com a BBC, a Defense News e a Jane's Defense Weekly, imagens de satélite confirmaram a destruição total do complexo químico de Bryansk, uma das poucas instalações remanescentes da Rússia, capazes de produzir combustível sólido para foguetes em escala industrial. Especialistas observaram que a reconstrução dessa capacidade poderia levar de 5 a 7 anos, mesmo em condições ideais. Enquanto isso, a fábrica mecânica de Saransk, fundamental para componentes de orientação de mísseis, não só foi destruída, como também ficou irrecuperável. O coração industrial da Rússia, outrora o seu maior trunfo estratégico, tornou-se a sua maior vulnerabilidade. Em Moscovo, o pânico e a descrença misturaram-se com uma resignação silenciosa. Os supermercados viram longas filas à medida que os rumores de escassez se espalhavam. Os cidadãos que antes se gabavam da autossuficiência da Rússia agora sussurravam sobre a possibilidade de racionamento. O silêncio das autoridades era ensurdecedor. A máquina de propaganda, outrora afiada e onipresente, já não conseguia disfarçar a verdade visível de todas as janelas. A capital estava a arder. E o Kremlin não conseguia impedi-lo. Fontes de inteligência citadas pela Reuters descreveram o clima entre os líderes russos como paralisado. Ninguém se atrevia a dar más notícias diretamente a Putin. Relatórios de controlo total ainda eram emitidos diariamente, mas, a portas fechadas, os planeadores militares admitiam que a Ucrânia havia penetrado na doutrina de profundidade estratégica da Rússia. O escudo de defesa aérea S-400, há muito comercializado como impenetrável, havia falhado. Todas as instalações a oeste dos Montes Urais eram agora alvos potenciais. A estratégia da Ucrânia, concluíram. Analistas ocidentais, não era apenas destruir armas, era fundir o campo de batalha com a realidade civil da Rússia. Os mundos antes separados da linha de frente e da retaguarda eram agora um só. Cada explosão nos subúrbios de Moscovo, cada apagão em Briansk, cada operário desempregado representava mais uma rachadura no sistema de controle de Putin. No final daquela semana fatídica, as consequências eram irreversíveis. As elites, percebendo que sua segurança não podia mais ser garantida, começaram a transferir discretamente seus ativos para o exterior. Os governadores regionais lutaram para manter a ordem em meio a protestos por salários perdidos e cortes de energia. Pela primeira vez, até mesmo os serviços de segurança tiveram dificuldade para manter a disciplina dentro de suas fileiras. O mito do Estado forte havia desmoronado por dentro. A noite de 21 de outubro seria lembrada como o ponto de viragem, o momento em que a guerra deixou de pertencer a soldados distantes, mas a todos os cidadãos russos. A guerra havia entrado em Moscovo, e com ela, a verdade, o Kremlin não podia proteger nem o seu povo, nem o seu orgulho. A ilusão de invencibilidade havia chegado ao fim. O que vem a seguir não é apenas uma questão de estratégia militar, mas de sobrevivência nacional. Este momento será estudado por gerações, a noite em que as linhas de frente da guerra cruzaram a própria Moscovo. Não foi simplesmente uma batalha de mísseis e máquinas, mas de verdade contra a ilusão. Durante anos,
O Kremlin convenceu o seu povo de que o Estado era intocável, que a estabilidade era permanente. Agora a realidade dos céus, cheios de fumo, e das fábricas silenciosas, conta outra história. Uma história de promessas quebradas, vidas destruídas, e uma superpotência levada à ruína pela sua própria arrogância. Os ataques de 21 a 22 de outubro de 2025 provavelmente serão lembrados como o dia em que as bases internas da Rússia começaram a desmoronar. Não apenas por causa dos mísseis, mas porque milhões de pessoas comuns finalmente perceberam o mito. Quando a confiança desmorona, mesmo o império mais poderoso começa a cair por dentro. Para o mundo, este momento é tanto um aviso quanto uma revelação. Tecnologia, estratégia e inteligência podem mudar o curso da guerra, mas o colapso da fé pode mudar o curso da história. O silêncio de Moscovo após o incidente fala mais alto do que qualquer declaração. Se esta história lhe deu uma compreensão mais profunda do que realmente está a acontecer por trás das manchetes, não se esqueça de gostar deste vídeo e partilhar as suas opiniões nos comentários abaixo. A sua voz é mais importante do que nunca num mundo onde a própria verdade se tornou um campo de batalha. E lembre-se de se inscrever e ativar as notificações, porque a guerra pela informação, tal como a guerra em Moscovo, está longe de ter terminado.